Boa noite, boa noite, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à noite de quinta-feira. Tá na agenda, hein? Toda quinta-feira estamos aqui juntinhos, chave do Enem, para resolvermos juntos aquela listinha maravilhosa que ficou uma semana aberta para que você pudesse fazer, rever, estudar. Tudo isso pensando já lá no vestibular e, é claro, na prova do Enem. Segundo ano, tá chegando, hein? Chegando. Já estamos quase caminhando para metade do ano de 2023 e logo, logo você estará no terceirão. E aí chegou o tempo da prova. Então vem comigo, vamos juntos, porque hoje é noite de Ciências Humanas. Fez a listinha? Geografia, Filosofia e História. Tá na mão? Lembrando, hein? A lista sempre abre uma semana antes. Então hoje abriu de Linguagens, tá ligado? A partir das 18 horas estará disponível Linguagens. Faça para a semana que vem. E fecha no dia do chave. 18 horas, fechou e sai o gabarito. Já deu uma conferida? Vem comigo, porque hoje nós vamos então resolver as listas de Geografia, Filosofia e História. Roda a vinheta. Queridos alunos, então hoje é comigo, vamos começar aqui Geografia no chave do Enem. Percebam que as listas que nós elaboramos, elas estão de acordo com o seu material, o seu livro didático da Casa Publicadora. Então nós utilizamos sempre o referencial do nosso livro didático para que você possa nos acompanhar. Geografia, na segunda lista, eu abordei os dois últimos módulos da apostila 1 de Geografia, que aborda a industrialização e o impacto da industrialização nas cidades e na sociedade. Então, você vai comigo agora resolver a lista e rever. Eu sei que nós já estamos fechando ali, né? Na maior parte do Brasil já estamos fechando o primeiro bimestre. Vamos então rever o conteúdo ali dos dois últimos módulos da nossa querida apostila. Bom, o conteúdo de industrialização no novo ensino médio ficou na apostila 2, até o modelo anterior era no primeiro ano do ensino médio. E foi muito importante essa alteração, porque nós precisamos ter o tempo para entendermos lá no primeiro ano a geografia física e o início da geografia humana, e agora no segundo ano nós vamos focar em geografia humana. Nós já vimos a questão urbana, primeira lista, primeira aula nossa do Chave do Enem, dá uma olhadinha lá no seu CPB Provas, reveja a lista 1 e também aqui no canal ou no seu Eclass as nossas lives. Tá? Na parte 2 da nossa aula, então, nós vamos falar sobre industrialização. Bom, antes de iniciarmos, revisão rápida. Eu sei que você gosta de ir direto ao ponto, mas é necessário retomar alguns pontos primordiais. Lembrando que a Revolução Industrial, que teve início lá na segunda metade do século XVIII, mudou profundamente a forma com que nós, seres humanos, transformamos os recursos naturais. Que nós nos apropriamos dos recursos, transformando esses recursos em produtos úteis para a sociedade, e é a partir desta revolução que toda a tecnologia que nós conhecemos hoje passa a se desenvolver. Então a Revolução Industrial, ela mudou não só a forma de produzir, mas também a forma que nós consumimos o mundo, seja material ou culturalmente. O que nós somos hoje é fruto desse processo de industrialização, que tem início, lembra comigo, lá na Inglaterra do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, baseada, né, na grande inovação que foi a máquina a vapor. Depois se espalha por toda a Europa, já no século XIX, avança para os Estados Unidos e Japão, e nós vamos ter a segunda fase da Revolução Industrial, entrando, né, aos poucos o petróleo, mais para a terceira, mas já começa a utilizar, a eletricidade começa a se desenvolver, a tecnologia industrial e de produção começa a avançar, os meios de produção, né, os meios de produzir e de organizar a indústria começam a ser estudados e chegamos na terceira Revolução Industrial, na virada para o século XX. E nós vamos ter o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo como meios de organização da produção industrial.
e também o avanço dos recursos utilizados, matéria-prima. Nós vamos ter um avanço muito grande na área de produção de materiais, fontes de energia e como vender, como produzir. Just in time, por exemplo, né? Hoje a indústria ela se preocupa em produzir e vender no tempo certo para evitar estoques. Então, ao longo da história, nós vimos que as revoluções industriais mudaram a nossa base de produção e de consumo. Dito isso, vamos resolver os exercícios. Primeiro exercício, tá ali, olha, um exercício direto, né, bem pontual, que diz o seguinte: foram características da denominada Primeira Revolução Industrial, meados do século XVIII a meados do século XIX. Então vamos lá. Eu coloquei, né, se você prestou atenção na sua lista de exercícios, eu coloquei uma certa ordem dos fatos ali para nós trabalharmos. Lembrando, pessoal, que eu não estou fazendo, nós não estamos respondendo aqui a lista na ordem que estava lá no CPB. Eu estou na questão número 11, ok? Depois vem o professor Yuri resolvendo as demais. Sobre a primeira Revolução Industrial, vem comigo, vamos ler ali os descritores. A. O uso do carvão mineral e do ferro como fonte de energia e matéria-prima. A utilização de máquinas na produção e o sistema de produção fabril. Essa característica. Vamos lá. B. O predomínio do trabalho familiar, a utilização dos moinhos de água como fonte principal de energia e a produção de bens artesanais. Opa, artesanato marca, você pode até ficar confuso ali durante a descrição do item B, mas na hora que aparece lá bens artesanais, você já precisa, né, ficar atento. Artesanato, manufatura, maquinofatura. Maquinofatura é revolução industrial. Então, o artesanato não é predominante. Embora ainda exista o artesanato, né, a gente já começa a suspeitar ali. C. O advento da produção de cobre, a prática do nomadismo e a descoberta do fogo. Será que foi na Revolução Industrial que nós descobrimos o fogo, o cobre, né, e o nomadismo? Para quem não se lembra, nomadismo é o processo migratório itinerante, né? Quando o ser humano ou um grupo humano, ele não se fixa à terra, ele vai atrás de recursos naturais e por isso ele se torna nômade. Essa daí estava fácil de eliminar, né? Tá fácil de eliminar, né? Coloca ali na descrição do vídeo a sua dúvida, a sua opinião. Vem comigo. D. A diminuição do comércio, a fuga das cidades, fugindo das cidades e a intensificação da ruralização. Perceba como ler e interpretar basicamente uma questão, né, um item ali, te ajuda muito no vestibular. Poxa, a C e a D acho que estão bem na cara os pontos, né, que são falsos. Primeiro, a indústria ela gera produtos. O produto não chega na casa do consumidor, precisa passar pelo comércio. Então, na verdade, intensifica o comércio. E o espaço da indústria é qual? Por favor, fala alto aí do outro lado. É o espaço da cidade ou do campo? Qual é o espaço primordial da indústria? O locus, o lugar da indústria? É isso mesmo, a cidade. Né? Na verdade, a industrialização ela vai promover a urbanização. É só lembrar do módulo 1 da apostila, que nós falamos de urbanização e como a urbanização ela é muito antiga, é claro, mas ela ganha força a partir da Revolução Industrial. Então já vai lá e elimina, né? sem pensar duas vezes. E é o predomínio do uso do petróleo e o início do uso da energia nuclear. Professor, eu não lembro do petróleo. Embora petróleo tenha sido conteúdo lá do 9º ano, né? E a gente sempre faz uma revisãozinha, no primeiro ano também. O petróleo, talvez você não vai se lembrar qual foi o período de utilização, embora eu tenha acabado de fazer a revisão com vocês. Né? Mas o urânio não tem como errar. Urânio, tecnologia nuclear, nós já estamos falando do pós-Segunda Guerra Mundial. Já estamos falando do pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de 1945, segunda metade do século XX, portanto, não pode estar atrelada com a questão da primeira Revolução Industrial. Volta ali a questão, perceba, né, que o enunciado me diz, foram características da primeira Revolução Industrial. E aí, conseguiram, acertaram, né, essa dava muito fácil mesmo, espero 100% de acerto. Daqui a pouco eu inclusive vou olhar ali qual foi o resultado. Eu consigo ver, né, todos que fizeram o chave do Enem de geografia, eu quero ver qual foi o índice de acerto, mas é para ser na casa dos 100% de acerto. Estava muito fácil. Belezinha? Tava com dúvida? Tirou a dúvida?
Vamos juntos. Segunda questão, ou 12ª questão. Após a leitura com atenção das afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta. Então, na verdade, nós vamos ter que julgar aqui, né, essas 3 afirmativas. Vamos julgar elas, então, cada uma, né, traz uma informação ali acerca da Revolução Industrial. Primeira afirmativa. A primeira Revolução Industrial se caracteriza pela substituição da manufatura pela maquinofatura. E aí? Você que está do outro lado, vem comigo. Tá certo ou tá errado? A primeira Revolução Industrial se caracteriza pela substituição da manufatura pela maquinofatura. Lembrando, artesanato, trabalho manual, feito por uma pessoa, né, e um trabalho totalmente concentrado. Manufatura. O homem começa a utilizar pequenos instrumentos, ferramentas ou máquinas muito primordiais, ainda movidas pela força da água, né, hidráulica ou eólica, mas o trabalho ainda era focado, cercado da ação humana. Essa é a manufatura. Qual que é a grande virada de chave da Revolução Industrial? É a atração, né? Não atração, tração, movimento feito pela máquina, né? A maquinofatura. Então até aqui estamos indo bem. E a segunda Revolução Industrial se caracteriza pelo uso da eletricidade e do petróleo, responsável pelo impulso da indústria automobilística. Bom, segunda Revolução Industrial, nós já vimos ali, século XIX, virada para o século XX, começa a ter carros, começa a ter carros. 2. A terceira Revolução Industrial é também chamada de informacional. A terceira Revolução Industrial é também chamada de informacional. Por quê? Promoveu um grande avanço no fluxo de informações, rapidez dos transportes e formação de redes digitais, ocasionando transformações na organização do trabalho. Terceira Revolução Industrial. Lembrando que tem 2 fases, né? Antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Uma das marcas da Terceira Revolução Industrial é o avanço rápido dos meios informacionais e de transporte. Houve um desenvolvimento muito intenso desses 2 meios. Por quê? Porque agora nós já estamos falando de uma fase de globalização, onde a indústria se torna tão grande e tão poderosa que ela vai se mundializar. Nós já estamos falando ali, né, da criação das multinacionais, das transnacionais, que vão atuar globalmente. Se até então a indústria ela ficava, né, mais restrita no seu país de origem, então se a indústria é norte-americana, ela ia produzir nos Estados Unidos e ia vender em outros países. A partir, né, da segunda etapa, né, da segunda fase da terceira Revolução Industrial, nós vamos ter a indústria buscando se instalar em lugares onde é mais vantajoso. Só que para isso acontecer, não basta ser um lugar onde a mão de obra é barata. Nós vamos ver, tem uma questão sobre isso ainda, aqui, mais para frente. Mas não basta ter mão de obra barata, ter matéria-prima barata. Eu preciso ter como fazer a informação, o dinheiro, a informação tecnológica e as mercadorias circularem. Então, na terceira Revolução Industrial, nós vamos ter um avanço muito grande nas áreas das comunicações. Por exemplo, né, nessa terceira Revolução Industrial que surge a internet. É durante a terceira Revolução Industrial que os meios de comunicação se massificam. Ou seja, boa parte da população mundial vai ter acesso aos meios de comunicação instantâneos. Televisão, né, primeiro a televisão, rádio, a telefonia, depois chega a internet e a internet móvel, que hoje é fundamental. Imagine como nós vivemos sem fazer compras online até hoje, né? Hoje seria impossível pensar o mundo sem compras online. E se eu tenho compras online, eu preciso que a mercadoria chegue. Então os meios de transporte também precisaram avançar para atender essa nova demanda. Beleza? Vamos aqui então. As atuais transnacionais, antes denominadas multinacionais, formaram-se a partir de trustes, oligopólios, com filiais em diversos países do mundo. Tá, o que são essas trustes ou oligopólios? Bom, como eu disse, conforme o tempo avançou, conforme a revolução, né, industrial ganhou corpo e a indústria se torna poderosa, surgem as grandes, né, corporações, elas começam então a atuar globalmente. Elas começam
a produzir e vender em escala mundial. Só que para poder garantir, né, o seu mercado, cria-se algumas ferramentas não tão justas no modelo capitalista, tá? Que o modelo capitalista não prevê, tá? Mas as empresas utilizam, que é, por exemplo, o oligopólio, né? O monopólio, onde essas empresas elas tentam dominar o mercado comprando ou incorporando as empresas menores. Poxa, se ela chega no mercado novo e compra as concorrentes, ela elimina a concorrência. Então, aquele mercado se torna dependente, pode ser a marca ABCD, mas todas serão da mesma empresa. Isso é uma marca do mundo contemporâneo. Se você for ao mercado, já prestou atenção, vai ao mercado e vai comprar sabão em pó. Próxima vez que for ao mercado ali com alguém da sua família, preste atenção no sabão em pó. Você vai ver várias marcas, né? Você vai ver ali na embalagem, na frente, várias marcas, mas dá uma olhadinha atrás. Você vai perceber que muitas marcas, que você acha que são de fábricas diferentes, atrás tem o mesmo logotipo da empresa matriz, da empresa que é dona destes grupos. Mesma coisa na área de bebidas adocicadas, refrigerantes, comidas embutidas, comidas industrializadas, onde nós temos um grupo pequeno de grandes multinacionais que acabam incorporando as marcas mais locais. Isso é uma estratégia para consolidação no mercado. Deu para entender? Vamos lá então. Dito isso, né? Quais são as corretas? Coloca aqui no chat, deixa eu ver se vocês... né? A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira também é verdadeira. Então a resposta correta, nem deu tempo de colocar no chat, é a C, né? A 1, a 2 e a 3 são verdadeiras. Compreendido? Acertaram ali no simulado? Depois eu quero dar uma olhada de novo. Eu olhei antes de entrar aqui no estúdio, mas eu vou olhar de novo, eu quero ver qual foi o nível de acerto dessas questões. Belezinha, então? Bora para a nossa terceira questão dessa noite, que lá na sua linda listinha, lembrando, não estamos hoje resolvendo na mesma ordem, tá? É a questão número 13. Depois de mim, nós teremos aula com o professor Yuri, tá? Filosofia e História. Então não sai daí. Aliás, né? Uma dica, quando entra a vinheta, qual que é a função de ter a vinheta aqui? É aquele tempinho que você tem para poder levantar, ir no banheiro rapidamente, pegar uma água, para que você se sinta bem durante a nossa aula do Chave do Enem. Dica dada, questão número 13. Nas últimas décadas do século XX, com a revolução técnico-científica, as indústrias adotaram um novo padrão, aliás, adotaram novos padrões locacionais, conhecidos como desconcentração espacial das indústrias, que fez emergir novos polos produtivos afastados das aglomerações tradicionais. Vem aqui comigo. Pode deixar a questão ali, mas vem aqui comigo, tá? Não, pode pôr aquela tela que eu apareço junto com a questão. Obrigado. Queridos, essa informação aqui, ela é extremamente importante para nós contextualizarmos historicamente. Vamos relembrar. Lembrando que Chave do Enem não é só chegar e dar a resposta, tá? Chave do Enem é trazer conteúdo para você. Bom, primeira Revolução Industrial, Inglaterra. Porque na Inglaterra já tínhamos ali uma elite bem fortalecida com o período colonial, e entrando no período neocolonial, foi possível investir em pesquisa científica, foi possível investir, né, na diversificação econômica, não só ficar explorando recursos naturais primários das colônias, né, ou o açúcar, ou o café, enfim, eles investiram, né, na diversificação e a industrialização aconteceu. Depois, na segunda fase, nós vamos ter os países da Europa se unificando, a Alemanha, a Itália, né, depois a França, entrando no ciclo da indústria, também o Japão e os Estados Unidos, né, na verdade primeiro os Estados Unidos, depois o Japão, só que a indústria até o começo do século XX, ela era exclusiva, presta atenção aqui, ela era praticamente exclusiva dos países desenvolvidos. Você praticamente não encontrava a indústria significativa, né, com grande expressão econômica, nos países que na época eram chamados de terceiro mundo, nos países pobres. Por quê? Porque o processo de industrialização demandava de investimentos
na área da tecnologia, na área da infraestrutura, o que esses países desenvolvidos conseguiram realizar ali, né, entre o século, né, a Inglaterra no século XVIII e o restante no século XIX, começo do século XX. Então foram países que já tinham níveis educacionais mais avançados, já tinham investimentos na área de infraestrutura, de transporte, energia, mobilidade um pouco mais desenvolvido, e a indústria então ela ficava restrita a esses países. Todos os demais países, né, os chamados países pobres, subdesenvolvidos, ou terceiro mundo, eles eram obrigados a importar tudo dessas potências. Inclusive, isso ajuda a consolidar esse grupo como um grupo, né, de países desenvolvidos, tecnologicamente muito à frente dos demais, industrialmente muito à frente dos demais. Então, por muito tempo, a indústria ficou restrita basicamente ao hemisfério norte, Europa, Estados Unidos e Japão. No século XX, lembra que nós acabamos de falar sobre o desenvolvimento da comunicação e transporte? Então, no século XX, nós vamos verificar uma mudança radical. Agora, se torna fácil, né, entre aspas, transportar cargas, pessoas ao redor do mundo. O transporte aéreo se desenvolve muito bem e o transporte marítimo, aquele mesmo que ajudou, né, nas grandes navegações, ele vai avançando e vai ganhando cada vez mais capacidade de levar uma grande quantidade de carga. Já deram uma olhada nos navios de carga hoje, os navios de container, né? Surge o container, surge a ideia da multimodalidade. Agora um container vai no trem, no caminhão, no navio. Então eu posso pegar um container lá no interior da China, colocar num trem, levar para o porto, colocar no navio, chegar num porto lá nos Estados Unidos, desembarcar, colocar na carroceria do caminhão e levar para uma cidade americana. Então vai ter uma mudança. Vai ter uma grande mudança na espacialização industrial. Essa palavra é importante. A espacialização da indústria. As indústrias vão agora buscar locais onde produzir se torna mais vantajoso. Se até então produzir era no lugar de origem da indústria, a indústria americana produz nos Estados Unidos, a indústria britânica produz na Inglaterra, a indústria alemã produz na Alemanha. Então tinha essa ideia ainda da indústria estar atrelada à bandeirinha do país. Em meados do século XX isso vai mudar. Como agora eu posso produzir e mandar longe meu produto, como agora eu posso construir uma super fábrica lá no interior da China e mandar todo o meu projeto de engenharia pela internet, né, pelos meios de comunicação, então os engenheiros estão nos Estados Unidos, mas eu posso mandar todo o projeto de engenharia de um computador, de um processador, de uma placa, né, de um hardware, digitalmente para uma fábrica. Lá eu tenho um grupo pequeno de engenheiros, programam a máquina e a máquina faz. Então nós vamos ter uma nova configuração espacial. Isso é extremamente importante. E é a realidade que nós vivemos ainda hoje. Ainda hoje nós vivemos, né, a realidade onde as indústrias elas não estão mais associadas ao seu país de origem. Vamos entender então o porquê aqui. Dito isso, né, analise as proposições que explicam os motivos dessa desconcentração. Vem cá, o que é essa desconcentração? Então, era concentrado só nos países desenvolvidos, só na Europa, Estados Unidos e Japão. Agora, desconcentrou. Agora você tem a indústria americana com o centro de pesquisa lá no Vale do Silício, na Califórnia, produzindo na Índia, produzindo na China, produzindo no Brasil e vendendo ao redor do mundo. Então, quais foram os motivos, nesse período do século XX, que motivaram as indústrias a buscarem novos lugares? Vem comigo, então? Vamos analisar. Primeira, buscar áreas mais vantajosas em termos de quantidade e ou qualidade de mão de obra. Será que mão de obra é importante? Lembra do exército de reserva? Lembra de exército de reserva? Isso é lá na sociologia, né, que se estuda. O que é o exército de reserva? Exército de reserva é uma teoria que diz o seguinte: quanto maior o número de pessoas procurando emprego, quanto mais pessoas procurando emprego, mais barata é mão de obra. Se eu tenho abundância de mão de obra, se eu tenho lugares onde falta emprego, qualquer emprego é preenchido rapidamente. A concorrência para ocupar uma vaga é grande. Se a concorrência é grande, o dono da fábrica, o dono, né, do capital nesse caso, ele consegue negociar melhor com o seu funcionário. Então, é verdadeira a primeira proposição, né? No começo, principalmente agora, nós vivemos, né, uma nova revolução onde o número de vagas de emprego diminuiu, mas
Lá, quando começou, sim, buscar lugares onde o desemprego era grande. Brasil é exemplo disso. Né? Lá nos anos 50, 60, 70, quando o Brasil passou por um processo de industrialização, a maior parte da população morava no campo, trabalhava no campo, era mão de obra pouco qualificada, pouco remunerada e que começou a ser substituída pela máquina. Saiu o café, entrou a cultura temporária e entrou a máquina. Isso gerou uma grande quantidade de mão de obra excedente. Ou seja, o valor dessa mão de obra cai, por isso a indústria aproveita e se instalando nos países mais pobres, onde eu tenho um índice de desemprego elevado. Por isso, está correta a primeira afirmativa. Segunda, já dei spoiler, mas vamos lá. Buscar áreas com isenção de impostos. Poxa, quando esse processo de instalação de indústrias em outros países começou, é óbvio que os países subdesenvolvidos, os mais pobres, ficaram interessados. Por quê? Mesmo sendo uma indústria que vem ofertar um salário mais baixo do que no seu país de origem, já é um salário. Mesmo sendo uma indústria que vem pegar desempregados para tentar explorar o máximo possível, é emprego que vai ter esse país que não tinha antes. É indústria. É um setor que antes não tinha nenhuma geração ou quase nenhuma geração de emprego. Então esses países começaram a fazer, todos os esforços possíveis para atrair a indústria. Dentre esses esforços estão os impostos. Poxa, imposto, eu sei que você e eu, nós somos brasileiros e sabemos o quanto pesa o imposto no Brasil, mas o Brasil não é o único país que cobra impostos, nem é o maior do mundo. É um dos, mas não é o maior do mundo. Em todo lugar do mundo nós temos essa questão e sempre se busca pagar menos impostos. Isso você vai fazer, uma empresa vai fazer. Então, nesse período, muitos países, muitos governos começaram a criar um sistema tributário específico. Olha, se você vier e se instalar no meu território, uma parte dos impostos que seriam cobrados normalmente serão isentos. Poxa, se eu sou dono da indústria, eu vou aproveitar isso. Vou verificar, olha, qual país me oferece a menor taxa de impostos? É ali que eu vou. Então, vários países vão brigar, por ter ali um regime fiscal especial para a indústria, para que ela consiga se instalar. A ideia dos governos é, olha, vou gerar emprego. Aí o trabalhador tendo salário, ele paga imposto sobre o consumo, sobre renda, e eu vou compensar. Compenso com salário, compenso com emprego. Então nós vamos ter a busca de áreas com isenção de impostos. Lembrando, no Brasil, nós temos uma área bem específica chamada Zona Franca de Manaus. Você está me vendo de Manaus? Um abraço para você, quem está aqui no norte do Brasil, na Faama, lá, no Grão-Pará, no Maranhão, no estado do Amazonas. Um abraço para vocês, tá? Ali, no estado do Amazonas, nós temos a Zona Franca de Manaus, que é uma área que na década de 60 foi criado um regime fiscal especial. As indústrias que se instalam nesta região pagam menos impostos do que em outras regiões. Tem algumas regrinhas para seguir, mas está dentro, inclusive, digamos assim, dessa luta por conquistar a indústria por parte dos países mais pobres. Deu para entender? Terceiro, então, buscar áreas onde exista fraca organização sindical. Opa, sindicatos. Na Europa, Estados Unidos e Japão, como a industrialização começou antes, no final do século XIX, os trabalhadores começaram a se organizar e criaram sindicatos. Sindicato, ele representa uma classe, que pode ser de trabalhadores ou inclusive de donos de empresa. Tá? Existem sindicatos de várias origens. Os sindicatos trabalhistas na Europa, nos Estados Unidos, nessa virada do século XIX para o século XX, ganharam força e começaram a exigir leis trabalhistas. Começaram a exigir que os trabalhadores tivessem respeitados os seus direitos. O sindicato, a princípio, essa é a função dele. Então, em alguns lugares, o sindicato se tornou muito rígido. E é claro que as indústrias não queriam isso, eles queriam ter essa flexibilidade, essa maleabilidade nos direitos trabalhistas, na jornada de trabalho, na remuneração pela hora trabalhada, e buscaram, então, regiões onde o sindicato ainda não era forte, mesmo porque não tinha indústria. Então, sim, também foi um fator buscar regiões onde a organização sindical, a organização dos trabalhadores ainda não era bem estruturada, portanto, não haveria tanta cobrança sobre os direitos dos trabalhadores. 4.
buscar áreas onde a legislação ambiental é mais amena, aliás, é mais amena para as indústrias. Você estudou lá no 9º ano a questão ambiental em escala mundial. Depois da Revolução Industrial, nós ainda levamos um tempo para entendermos, né, que os impactos da nossa forma de produzir e consumir acabam refletindo na saúde humana, na expectativa de vida e até na capacidade de produção da indústria. Então, a Inglaterra, os Estados Unidos, no comecinho, né, na primeira metade e comecinho da segunda metade do século XX, começaram a criar regras ambientais mais rígidas, porque os problemas ambientais apareceram. Exemplo, na década de 50, o Grande Nevoeiro de Londres, depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela questão, né, de misturar a fumaça da queima de carvão com a neblina que ficou estancada na cidade, teve uma inversão térmica, acabou matando dezenas de milhares de pessoas em uma semana. Isso criou o ato do ar limpo, tá? Primeira lei sobre a questão da qualidade do ar. Então as indústrias tiveram que se adequar. Nos Estados Unidos nós tivemos a questão da água, poluição por água, que causou doenças, né? Atingiu populações inteiras. Então, em meados do século XX, os países desenvolvidos começaram a criar mecanismos de controle ambiental. Só que toda mudança, né, para controle ambiental exige custo, exige gasto em pesquisa, em melhorias de processos, e as indústrias, naquele momento, não queriam de jeito nenhum diminuir a sua margem de lucro. Portanto, um outro fator, vamos lá, é buscar lugares onde a legislação ambiental ainda não tinha sido, digamos assim, modificada para ser tão rígida com a indústria. Você vê que até hoje tem países, lá na Ásia, onde a poluição atmosférica é um problema grave. E a legislação ainda, né, permite algumas falhas de fiscalização ou de parametrização da qualidade do ar. Então, portanto, também é uma realidade. 5. Buscar áreas onde possa aumentar os lucros sem tantas taxas ou prejuízos. Bom, isso já está associado, inclusive, com tudo que está acima. Poxa, como que aumenta o lucro? Diminuindo o custo. Como diminui o custo? Mão de obra barata, pagando menos imposto, não tendo tanta cobrança sobre os direitos trabalhistas, não tendo que fazer tantas adequações para atender leis ambientais. Então, tudo isso vai diminuir o custo, né? Não vai ter tantos impostos e taxas, portanto, aumenta o lucro. Está correto. 6. Buscar áreas onde já existia infraestrutura industrial instalada? Será que isso, nesse momento do século XX, aconteceu? Então, buscar lugares onde já tinha indústria instalada para aproveitar essa infraestrutura? Não, tá? Aqui não é correto. Por que não buscar áreas que já eram industrializadas? É claro, buscavam áreas que já tinham básico, né, ou mínimo de infraestrutura, energia, transporte, né? Então tinha que ter um mínimo de infraestrutura. Mas não havia a preocupação de ter lá já uma base industrial, porque eles buscavam um lugar onde a indústria ainda ia se desenvolver, para que todos esses itens aqui de cima, né, pudessem ser contemplados. Por isso que é falso, né? E, é claro, consequentemente, a última também não é correta. Buscar áreas de grande produção industrial. Não, se tornaram áreas de grande produção industrial. O exemplo disso é a China. E aí, entender esse processo de espacialização? Jogando ali, a alternativa correta é a 6. Estão corretas somente, né, as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5. A 6 e a 7 estão erradas. Mandaram bem? Uma questão boa para nós revisarmos a história da espacialização industrial. Vamos então para a nossa 14ª questão, penúltima questão de geografia. Daqui a pouco, filosofia e história. Queridos, vamos lá então. 14ª questão. O mundo industrial está passando por uma revolução. Por muito tempo, pensou-se que a evolução tecnológica, especialmente aquela relacionada à internet, afetaria apenas os setores que processavam informações e que os produtos físicos seriam pouco impactados por mudança que a humanidade viveu, impactados por essa explosiva transformação. Não mais. Estamos vivendo uma nova revolução industrial, provavelmente mais radical do que qualquer mudança que a humanidade viveu anteriormente. O Fórum Econômico de Davos, deste ano,
a chamou de Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0. As tecnologias que impulsionam essa ruptura são tão diversas como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, impressão 3D, veículos autônomos, nanotecnologia, biotecnologia, novos materiais, estocagem de energia, etc. O Brasil tem uma chance única de pular etapas na sua posição competitiva, se concentrar seus esforços de inovação nessas novas áreas, nessas novas tecnologias, e não em mudanças incrementadas como feito até agora. Vem comigo então, esse texto, ele diz o seguinte, né? Davos, né, há alguns anos, lembrando que o Fórum de Davos é o Fórum Econômico Mundial, onde as grandes potências mundiais discutem os rumos da economia, tá? Pega lá o G7, que é o grupo, né, dos pioneiros industriais, os 7 países pioneiros industriais, mais um grupo, né, que aumentou com a nossa nova concentração industrial, a gente acabou de ver, e discutem os rumos da economia nas próximas décadas. E essa discussão, ela vem ganhando cada vez mais força. Hoje nós vivemos a transição para a Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0. Qual que é a diferença? É que na última fase da terceira Revolução Industrial, a robótica surge, mas agora a inteligência artificial vai controlar a fábrica. Nós vamos agora automatizar muito mais processos. Agora nós conseguimos produzir robôs, né, equipamentos físicos, braços robóticos, né, enfim, qualquer elemento físico, com internet a bordo, e eu consigo controlar uma fábrica inteira. Então hoje nós conseguimos ter grandes processamentos de informações e essas informações processadas se transformam em produção. A impressão 3D também veio com muita força, né? Hoje se estuda a impressão 3D aplicada em grandes setores da indústria. Futuramente a gente vai ver carro impresso em 3D, já se faz asa de avião impressa em 3D, né? com compósito, material compósito. Então a forma de produzir mudou, a forma de consumir também. Dito isso, se o poder público seguisse o conselho do autor e investisse de forma direta para tornar competitivo, certamente aplicaria parte dos seus recursos em. Então o texto diz o seguinte, olha, o mundo está vivendo a quarta revolução industrial. E o Brasil, lembrando que o Brasil ele chegou atrasado na indústria. Nós não tivemos uma revolução industrial propriamente dita, nós tivemos uma industrialização. Chega a indústria, chega a tecnologia que já existia e nós vamos incrementando ela. Tá? Então a gente não tem pioneirismo total na produção industrial. E o texto diz o seguinte, olha, se países como o Brasil forem espertos, investem na nova revolução. Ou seja, cria novas tecnologias industriais dentro do contexto da 4.0. E a questão me diz o seguinte, se o poder público seguisse o que o autor está dizendo, que é a chance de investir nessa área, onde nós iríamos aplicar os nossos recursos? Então, qual é o setor para impulsionar, onde nós temos que investir para impulsionar a Revolução 4.0? Isso qualquer país do mundo, e a gente traz o caso para o Brasil. Aqui é a resolução de problema. Vamos lá. A. Pesquisa na extração do petróleo em águas profundas. Será que petróleo é a indústria 4.0? Será que o comércio de petróleo, a produção de petróleo é dessa nova realidade? Eu já passaria longe. Petróleo, combustível fóssil, fica na revolução, na terceira revolução industrial. Tanto que hoje nós mudamos, ou estamos estudando a mudança da matriz energética. Então já elimina ali. Atração de multinacionais ligadas ao setor automobilístico? O setor automobilístico desenvolve novas tecnologias. Inclusive, geralmente, é no setor automotivo que surgem as grandes inovações tecnológicas atuais. Mas perceba que ele colocou ali multinacionais, ou seja, seria tecnologia estrangeira chegando no Brasil de novo. Acho que não fica tão alinhado, Vamos lá então para C, vamos ver se tem alguma melhor. Criação de empresa reguladora com o objetivo de fiscalizar investimento público e privado? Será que criar uma agência governamental para saber onde usa o dinheiro do governo ou dinheiro privado vai ajudar a desenvolver novas tecnologias? As coisas que aparecem, D. Lançamento de novos satélites de segurança com o objetivo de fiscalizar a região amazônica e impedir a biopirataria?
Ah, professor, aí é legal, legal. Desmatamento, problema grave no Brasil. E fazer satélite é tecnologia. Concordo, satélite é tecnologia. O Brasil desenvolve satélite desde os anos 80. O Brasil desenvolve satélite. Eu, inclusive, já, quando estava na graduação, fiz um curso lá no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Fui conhecer o laboratório que desenvolve satélite no Brasil. Muito legal, aliás, tá? Lá em São José dos Campos, em São Paulo. Mas ó, a resposta é legal, mas será que se enquadra ao enunciado? Que é colocar o Brasil, né, como protagonista na indústria 4.0? Fazer satélite é tecnologia, a gente até domina, né? Essa é uma área que a gente desenvolveu. E perceba que aqui, olha, fiscalizar a região amazônica e impedir biopirataria. Isso é legal também, importante, mas será que está conectado com o enunciado? E aí, atração de empresas de alta tecnologia vinculadas a universidades locais. Empresas de alta tecnologia. Atração. Então quer dizer que posso trazer de fora? Pode. Perceba que no final da afirmativa ali, né, da questão, ele diz o seguinte: vinculadas a universidades locais. Estudaram isso lá em urbanização? Lembra de tecnopolo? Tecnopolo é quando eu transformo uma região atraindo indústrias de tecnologia. E na região onde essa indústria se instala, eu invisto na formação de mão de obra. Então eu formo mão de obra altamente especializada para trabalhar no mercado de tecnologias. Então eu crio dentro do país uma condição do desenvolvimento local de novas tecnologias. Deu para entender? Portanto, essa é a alternativa correta. Deu para entender? Compreendeu? Tá tudo bem? Qualquer coisa, manda para mim a sua dúvida. E vamos caminhar para a última questão de geografia. Daqui a pouco tem Yuri, hein? Questão número 15. Vou falar ali sobre a organização do trabalho, né? Lembrando que nós tivemos 3 grandes formas de organização industrial: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Questão. O chamado modelo japonês de produção originou-se na fábrica Toyota, nos anos de 1950. Daí também ser designado como Toyotismo. Pode-se afirmar que os seus elementos fundamentais são a produção flexível, as equipes de trabalho e o just-in-time. 3 características básicas do Toyotismo. Está lá no último módulo da apostila 1 de Geografia, hein? Tudo bem. Sobre as características do Toyotismo, assinale V para que for verdadeira, né, e F para falsa. Primeira afirmação. A produção flexível permite a produção de lotes menores de produtos a custos competitivos, ou seja, possibilita a diversificação que atende às diferentes preferências dos consumidores. E aí? Flexibilização, né? Produção flexível. Lá no Fordismo, criou-se a ideia de que tinha que produzir sem parar em grande quantidade para baratear, para diminuir o custo. Só que depois percebeu-se que se eu produzo sem planejamento, se eu produzo em grande quantidade, sem que haja ali, né, um controle dessa quantidade, eu gero estoque. E estoque, queridos, é prejuízo. Porque eu paguei por toda a matéria-prima, paguei pelo trabalhador, paguei pela energia e o material, meu produto fica guardado ali no estoque por meses. Então, um dos pontos é a flexibilização da produção. Então, eu planejo e eu também consigo, né, fazer com que minha fábrica opere mais de um modelo ou mais de uma produção ao mesmo tempo, para poder diversificar. Então, ao invés de ofertar um produto em grande quantidade, eu consigo diversificar e atender um número maior de demandas do mercado. Portanto, está correto, é verdadeiro. As equipes de trabalho são compostas por operários polivalentes capazes de realizar numerosas tarefas na linha de produção, tornando o trabalho menos repetitivo e mais eficiente. Taylorismo e Fordismo, trabalho alienado. O trabalhador tinha que saber fazer somente uma operação, ele não tinha nem que saber o que saía do final da fábrica. Era aquele trabalhador, né? Tempo é dinheiro, controlado primeiro pelo relógio, pelo cronômetro no Taylorismo e depois pela esteira no Fordismo. No Toyotismo, como entra a robótica, entra a automação de processos, o ser humano agora ele não faz somente uma operação, ele tem que saber e ter uma visão geral do processo. Ele tem que ser capaz, por isso tem que ser capacitado, né? Ele tem que ser capaz de operar o equipamento em qualquer etapa. Ele tem que ser treinado, ele tem que ser habilitado para conseguir operar as máquinas em qualquer etapa da produção. Portanto, também está correto. E por último, o Just-in-Time reduziu drasticamente os estoques de insumos de reserva,
calibrando-os de acordo com o nível de demanda em cada momento dado, crescendo ou diminuindo com ela. Just in time complementa aquela ideia que eu disse para vocês do estoque. Just in time eu produzo somente o necessário na hora certa. Seja o produto final, seja as peças ou insumo para o produto. Então agora, ao invés de termos estoque de matéria-prima, estoques de peças, é feito um planejamento e tudo é feito na hora certa, por isso que é just in time. Isso diminui custos, isso aumenta, né, a lucratividade e permite atender somente aquilo que o mercado quer, o que é uma grande vantagem para a indústria. Portanto, aqui as 3 afirmativas estão corretas e lá no teu simulado é a letra A. Queridos, espero que tenham compreendido toda essa questão da dinâmica industrial. Espero vocês, né? Claro, toda semana estou com vocês, mas em geografia, espero vocês daqui 4 semanas. Fica atento, né? Toda semana tem uma listinha nova. E para a próxima lista de geografia, nós já estaremos na apostila 2, tá? Vamos trabalhar o primeiro módulo da apostila 2, lá da Casa Publicadora. Espero vocês lá. Fica aí comigo, porque daqui a pouco tem mais. Deu tempo de tomar aquela aguinha no banheiro rapidinho? Voltamos aqui? Mandaram bem a geografia, hein? Gostei da aula, hein? Gostei de participar com vocês. Agora, então, vamos para a segunda parte da nossa aula. Teremos, em sequência, filosofia e história. Tudo isso com ele, nosso querido e amado professor Yuri. Professor, é com você. Rodou a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos começar agora mais uma aulinha aí sobre filosofia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia clássica, né? A filosofia que acontece ali no período clássico da história da Grécia. E também vamos falar um pouquinho sobre a filosofia medieval, tá bom? Conteúdos finais aí do primeiro bimestre que nós tivemos e que estamos acabando agora. Tá? Beleza? Então vamos começar a parte da filosofia e a primeira questão diz o seguinte: entende-se hoje que a civilização medieval, apesar de limitada segundo os padrões atuais, dava ao homem um sentido de vida. Ele se via desempenhando um papel por meio que fosse de alcance amplo, importante para o equilíbrio do universo. Não sofria, portanto, com o sentimento de substituibilidade, palavrinha complicada essa, que atormenta o homem contemporâneo. O medievo, tá? Medievo, para quem não sabe, é um termo que é utilizado para a Idade Média, se sentia importante diante da natureza, mas convivia bem com ela. O ocidental de hoje se sente a ponto de dominar a natureza, por isso se exclui dela. Tá? Para responder a questão, né, leia o texto base, né, tem que ler. E uma coisa que eu estou pedindo aí para os meus alunos, e vou pedir para vocês também, tanto em filosofia quanto em história, a gente tem uns termos que muitas vezes a gente não sabe o significado desses termos. Tá? Então, quando acontecer isso com vocês, marquem, tá? Ampliem o vocabulário de vocês. Tá?
Por exemplo, dentro da área da filosofia, a gente tem algumas coisas, por exemplo, ali que eu apontei, né? O medievo. O medievo eram aquelas pessoas, ou aquele período medieval. É um nome que é dado também ao período medieval. Tá? Então, vamos lá. O papel de alcance amplo, importante para o equilíbrio, representado pelas pessoas que viviam na Idade Média, pode ser associado, entre outros fatores, tá? A infixidez das relações sociais do trabalho estabelecidas a partir da possibilidade de ascensão social e a proibição de respeitar o rei. B. Ao reconhecimento do caráter diminuto de todo ser humano ante a grandiosidade da natureza e do conhecimento técnico-científico. Será que? Vamos ver depois. C. A percepção religiosa de que o homem está integrado ao mundo, ligado diretamente a Deus e é objeto de uma contínua luta entre o bem e o mal. D. Ao sentimento de pertencer à espécie humana, dotado da razão e com a liberdade e autoridade para agir de acordo com a sua vontade. Será que isso se aplica ao pensamento medieval? E a identificação dos homens como dotados de livre-arbítrio, capaz de decidir seu destino e de recusar interferências humanas ou divinas. Quando a gente vai marcar a alternativa, a gente primeiramente tem que pensar o seguinte: bom, qual dessas alternativas é que combina com o pensamento medieval? Eu sei que ainda vocês não tiveram em história o pensamento medieval, mas vocês já estudaram o pensamento medieval lá no ensino fundamental, no 7º ano e também no 6º ano. Tá? Então vocês já mais ou menos conseguem entender como que era o pensamento medieval. Eu vou falar aqui um pouquinho como que era o pensamento medieval e aí depois vocês terão a oportunidade de ver aí qual a questão que vocês consideram mais relevante. O pensamento medieval ele foi um pensamento dominado pela religiosidade católica. Tá? Não existia uma instituição mais poderosa que a Igreja Católica no período medieval. E a filosofia ela ficou muito circunscrita ao pensamento católico, muitas vezes fazendo uma conexão com a filosofia clássica, é verdade, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mas tu tem que lembrar que essa conexão sempre estaria ligado ao pensamento católico. Então, tendo em vista essas questões aí, que eu acabei de falar para vocês, a questão certa, tá? Seria a questão C, tá? A percepção religiosa de que o homem está ligado ao mundo, ligado diretamente a Deus e objeto de uma contínua luta entre o bem e o mal, tá? Perdão. Depois dessa breve explicação, eu acho que teria ficado mais fácil para vocês marcar a alternativa correta. Vamos para a próxima, então. Entre os grandes períodos da história da filosofia ocidental, houve um que defendia que a filosofia deveria estar ao serviço da teologia para, deste modo, facilitar a compreensão dos dogmas da religião cristã. Essa é uma questão que ficaria muito fácil. É o que eu digo o seguinte: tem questões, gente, que tu não pode vacilar, tu não pode errar. Tá? Quem estudou um pouquinho a filosofia medieval sabe que nós tivemos duas grandes escolas filosóficas. Tá? A primeira delas é a escola patrística, tá? Que principalmente organizou as bases, né, do pensamento católico medieval, tá? E que nós temos como o grande nome Santo Agostinho, que ele viveu ali naquele espaço intermediário entre a história antiga e a história medieval.
Tá? E nós vamos ter também São Tomás de Aquino, que foi o fundador da segunda escola medieval, tá? Que é a escola da escolástica. Tá? Então a escolástica ela foi a escola predominante do pensamento católico até praticamente aí o século XX. Tá? Então ela teve um papel muito grande, principalmente na organização, agora na consolidação do pensamento filosófico e teológico da Igreja Católica, principalmente depois da metade da Idade Média. Beleza? Então essa daí é uma questão que não tem como errar, tem que chegar, olhar e sentar o dedo, tá bom? Bom, vamos para o terceiro. Advento da polis, nascimento da filosofia, entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiados estreitos para que o pensamento racional não apareça. Em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprios da cidade grega, assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se perdão, desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído. Saudando, na jovem ciência dos jônios, a razão temporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão. Ela contribuiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Tá? Vamos então ver qual é o comando. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores. Tá? E aqui e agora é que vamos falar sobre um macetinho. Tá? Esse macete aqui é o seguinte, é tu identificar a palavra que seria mais importante para te poder matar essa questão. E a palavra mais importante para te matar essa questão é a palavra categoria. E aí, se tu quiser ampliar um pouquinho para duas palavras, a categoria dos pensadores. Quando tu fala em categoria de pensadores, tu está principalmente trabalhando com a ideia de que existe como se fosse uma classe de pessoas. Tá? Então, aqui a gente começa a entender uma coisa. Quem foram, talvez, os primeiros filósofos profissionais? Tá? Então vamos lá. A. Os epicuristas envolvidos com a ideia da vida feliz. B. Os estoicos dedicados à superação dos infortúnios. C. Os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. E D. Os peripatéticos empenhados na dinâmica do ensino. E os poetas rapsodos, responsáveis pela narrativa do mito. Então, gente, se a gente vai analisar essa questão aí, e a gente vai colocar em mente ali que a palavra-chave ali é a categoria dos pensadores, a única questão que a gente poderia marcar aqui seria qual? Tá? Vamos lá? Então, já deu tempo aí para te pensar. Vamos então assinalar a questão correta. E a questão correta é a questão C, sofistas. Tá? Os sofistas, gurizada, foi um grupo que lutou muito contra, quer dizer, Platão lutou muito contra os sofistas, porque Platão dizia que eles vendiam a filosofia. E a filosofia não foi pensada para ser vendida. A filosofia é uma prática de pensamento que tem que ser estendida a todas as pessoas. E eles não, eles
Eles ensinavam a retórica, ganhavam, né, com isso, e eles passaram a ser aí um grupo bastante importante que foram contemporâneos de Sócrates. Desculpa que eu estou bem ruim ainda, num resfriado, então algumas vezes eu vou ter que dar uma tossidinha, tá bom? 4. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Sinal disso é o amor pelas sensações. De fato, eles amam as sensações. Por isso mesmas, independentemente de sua utilidade, e amam, acima de todas as sensações, a visão, com efeito não só em vista da ação, mas mesmo sem nenhuma intenção de agir. Nós preferimos o ver, em certo sentido, a todas as outras sensações. E o motivo está no fato de que a visão nos proporciona mais conhecimento do que todas as outras sensações e nos torna manifestas numerosas diferenças entre as coisas. Tá? Quem escreveu isso daí foi Aristóteles na Metafísica. Engraçado que Aristóteles escreveu isso antes de Cristo, tá? E a nossa sociedade até hoje, tá, sempre vai escolher a sensação mais poderosa de todos como a visão, né? Tanto que quando a gente quer dar certeza de alguma coisa, né, tu diz assim, eu vi, né? Eu vi. Eu estava lá e eu vi, né? Quando tu quer colocar dúvida, tu diz assim, ouvi falar. Engraçado essa questão, né? Nessa passagem, a tese principal apresentada por Aristóteles é a de que todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Com base na construção do argumento, descrever a sensação da visão tem como principal a seguinte tarefa. Vamos lá. A. Delimitar a tese, mostrando que o conhecimento se dá sobretudo nas sensações. B. Explicar a tese, mostrando qual o significado da tendência ao conhecimento. C. Refutar a tese, mostrando que o amor às sensações se sobrepõe à tendência ao saber. D. Deduzir consequências da tese, mostrando as implicações da tendência humana ao saber. E sustentar a tese, mostrando que o privilégio dessa sensação se deve à sua relação com o saber. Tá? Então, aqui nós vamos ter que entender que a alternativa, o comando da questão, tem a ver justamente com a principal apresentação, a tese principal apresentada por Aristóteles. E qual que é a tese? Que todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Qual é a alternativa que corrobora com o comando? Tá? Então, com base na construção do argumento, descreva a sensação da visão, que é a sensação da visão, tá? Com a função principal, a seguinte tarefa. Tá? Então, a questão correta aqui, certo? Seria a questão E. Questão sustentar a tese mostrando que o privilégio dessa sensação se deve à sua relação com o saber. Tá? Com certeza essa é uma questão muito ligada à questão da interpretação do texto, certo? Então a gente tentou aí mesclar um pouquinho, uma que tu pode marcar diretamente, outra que sem a interpretação do texto fica bem difícil de tu conseguir matar. E agora nós vamos para a última questão, tá, da parte de filosofia, que diz o seguinte: a relação que
constatamos entre o renascimento do filósofo e o aparecimento do cidadão não é para nos surpreender. A cidade, a polis, realiza no plano das formas sociais uma separação entre a sociedade e a natureza. E essa separação pressupõe, no plano das formas mentais, o exercício de um pensamento racional com a cidade. A ordem política se separou da organização cósmica. Tá? A cidade aparece com o objeto de uma constante indagação e reflexão, de uma discussão apaixonada e, ao mesmo tempo, argumentada. Com base na citação anterior, é correto afirmar que a filosofia grega nasce, então, mais uma vez, né, tu tem que entender um pouquinho de história também, né, como que a filosofia grega nasce, né, claro que ali no texto está falando sobre a questão da cidade, da polis, né, a cidade e a polis têm uma função extremamente importante nessa discussão filosófica, principalmente quando tu vai estudar ali os socráticos, né? A polis, ela sem dúvida, ela tem um papel extremamente importante. Então, vamos lá. A. O pensamento racional exercido no debate e na argumentação da cidade. B. Quando se abandonou a discussão sobre o cosmos, voltou-se para a política. Tá? C. Do prolongamento da tradição mítico-poética rural na nova realidade urbana. E D. O afastamento da cidade, da vida e o afastamento do cidadão da vida na cidade e seu interesse pelo cosmos. Então, gurizada, essa questão é uma questão de interpretação, não seria considerada uma questão muito difícil, nem muito fácil, mas é uma questão que nós podemos marcar sem muito problema na alternativa A, tá? No pensamento racional exercido no debate e na argumentação da cidade, que está ligado ao texto. Uma outra que poderia confundir um pouquinho seria a D, tá? Quando se abandonou a discussão sobre o cosmos, voltou-se para a política, né? A política é a relação, né, as relações sociais dentro da polis. Política, né, está ligada ao conceito de polis. Então, mas o que está mais conectado com o texto, e aí entra uma questão de interpretação do texto, é a questão, a alternativa A, tá? Então, essas daí foram as questões dessa semana. Na próxima semana, também daqui 4 semanas, como o professor Tiago falou para vocês, nós estaremos trabalhando já algumas questões do segundo módulo da apostila. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí um pouquinho a compreender um pouquinho mais sobre a filosofia e daqui um pouquinho a gente volta com a parte da história, beleza? Fui! E aí, galerinha do segundo ano, galerinha aí do Chave do Enem, beleza? Tudo bom? Tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre história hoje, tá bom? Hoje nós vamos pegar uma parte da história que é bem complexa, tá? Porque nós estudamos até agora sobre o iluminismo e começamos a estudar a parte mais teórica do iluminismo, né? Agora nós vamos começar a estudar um pouquinho mais a parte prática, já estudamos um pouquinho sobre independência dos Estados Unidos na última aula, que foi talvez um dos primeiros eventos assim, que colocou em prática o pensamento iluminista, e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, alongando um pouquinho essa influência do iluminismo para a Revolução Francesa e as mudanças que vão acontecer
ali a partir deste evento tão marcante na história, tá? Para os positivistas aí, né, foi um marco, né, de divisão do pensamento moderno para o pensamento contemporâneo. Vamos lá então. No final do século XVIII, tá, cidadãos franceses, reunidos em Assembleia Constituinte, aprovaram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, cujo o primeiro artigo é: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Tá? Esse foi, digamos assim, uma das lutas, das grandes lutas que o iluminismo teve, né? A gente sabe que o iluminismo é um movimento muito influenciado pela burguesia, que queria também igualdade, né? Tanto no âmbito jurídico, quanto político, quanto social também. Então, nada mais justo, né, do que tu pensar no movimento que teve como base o pensamento de igualdade, ter essa frase como início, né? Essas ideias podem ser associadas, tá, a crise do antigo regime aristocrático e desigual e o início da Revolução Francesa. B, a afirmação do igualitarismo social e a difusão das ideias socialistas na França. C, ao mercantilismo que tinha a defesa da liberdade fundada na utilidade comum como princípio básico. E D, a extinção das distinções entre os indivíduos, permitindo a ascensão do totalitarismo. Algumas alternativas, ela começa bem, mas no final não acaba muito bem, tá? Então, por exemplo, ali, ó, a D, né, a extinção das distinções entre os indivíduos. É o que está falando, só que, né, nós temos ali um anacronismo, que o totalitarismo ele só foi um fenômeno do século XX. Tá? O mercantilismo, que tinha a defesa da liberdade fundada na utilidade comum, não era isso, não. Né? A afirmação do igualitarismo social e a difusão das ideias socialistas na França. Ainda nós não tínhamos uma incidência muito grande desse tipo de pensamento neste momento, posteriormente sim. Tá? E o que nos sobra então é a alternativa A, né? A crise do antigo regime, né? O iluminismo veio justamente para quebrar com as ideias do antigo regime, né? Que eram pensamentos aristocráticos, né? O governo de poucos ali, o pensamento de poucos. A desigualdade, né? Tu tinha uma desigualdade de nascimento. Se tu fosse nobre, tu não era tratado de igual forma se tu fosse povo, né? E aí também tu vai ter o início da Revolução Francesa, tá? Então, a gente tem que cuidar e ler as alternativas até o fim, né? Porque às vezes a alternativa começa certa, mas acaba não muito certa assim, tá bom? Então essa daqui é uma questão que não é considerada uma questão difícil, mas tu tem que dar uma pensadinha, porque se tu não lê tudo, tu acaba te embolando um pouquinho, tá bom? Vamos para a próxima, tá? Um quadro muito famoso de Lacroix, tá? A liberdade guiando o povo. Com base na imagem, vamos passar na imagem aqui de novo, tá? Eita, marquei já a questão certa. Com base na imagem, nos conhecimentos sobre a modernidade e a vida social, é correto afirmar que a obra apresenta a luta de estratos sociais em defesa da igualdade jurídica, tá? E pela conquista dos direitos da cidadania. B, a primeira tentativa de revolução social do proletariado moderno contra a burguesia. Tá? Eu acho que a galera já entendeu que aí nós temos um probleminha. C, a participação popular na luta pelo direito de voto pelas mulheres e contra o trabalho infantil. Tá? Eu acho que também aí nós temos um problema novamente de anacronismo. D,
o repúdio ao caráter sangrento das revoluções populares produtoras de regimes ditatoriais. E aí a gente tem que voltar para a imagem, olha só. Acho que não é, né? Temos que ver aí. E a democracia que atinge a plenitude quando homens e mulheres e jovens pegam em armas, tá? Então, vamos voltar ali para a imagem? Bom, tendo em vista essa questão aqui, do que nós lemos, tá? A alternativa que mais salta aos olhos é a luta de estratos sociais, estratos sociais, né? Tem de todo mundo ali, tá? Em defesa da igualdade jurídica, olha aqui. Tá? Essa imagem vai aparecer em muitas questões ligadas à questão jurídica, tá? Aquela mulher ali. E pela conquista dos direitos de cidadania. Não sei se vocês estão vendo aí o que está acontecendo na França agora, mas na França está rolando aí uma reivindicação muito forte com relação à questão da aposentadoria, né? Muitos confrontos com a polícia. Então, os franceses eles têm essa característica muito forte, né, de reivindicação, eles vão para a rua, lutam, né, pelos direitos, então, às vezes até bem violentos, né? Então, essa é uma característica até hoje nós temos lá na França. 8. No dia do golpe 9 de novembro, tá? E aí vocês têm que entender que na Revolução Francesa o negócio foi tão louco que eles mudaram até os meses do ano, tá? A sucessão de eventos é fulminante. Os episódios têm o início já às 5 horas da manhã, quando as convocações para uma reunião urgente às 7 são expedidas aos anciões, efetuando os poucos inclinados ao golpe. Às 6, Talleyrand preparava a carta de demissão do diretor Barras. Às 7, um magote de oficiais se acotovela nas portas da casa de Napoleão, que lhes fala a situação difícil do país. Na cidade, vêem-se por toda parte panfletos que apresentam Napoleão como o Salvador. Então, o texto ali, um texto até com uma linguagem bem complicada, vem falando sobre um golpe que nós tivemos dentro da Revolução Francesa. Então, assim, pessoal, a Revolução Francesa não é um assunto fácil de lidar, porque tu tem vários golpes dentro de um movimento revolucionário, tá? Então, aqui então está falando golpe, tá? Isso é fato. Então, no cenário descrito nesse texto, que a gente já chegou à conclusão que é um golpe, está sendo dado, tá? Então, que golpe é esse, tá? E isso tem a ver com o golpe que colocou Napoleão no poder, certo? Então, o período do terror ocorrido durante a Revolução Francesa, teve esse período? Sim, teve, tá? Mas não é isso que está sendo falado. O grande medo, né, o processo de violência desencadeado pelos camponeses também existiu, tá? Só que não neste momento aí, porque tem que ter conexão com o texto. O golpe do 9 do Ternidor, quando a alta burguesia reagiu ao poder através dos girondinos, também existiu isso, mas não é o que está falando o texto. Tá? A implantação da monarquia hereditária, quando Napoleão se fez proclamar imperador, opa, já temos aí uma aproximação, mas será que seria isso?
e o golpe do 18 Brumário. Se tu entender, souber que 9 de novembro é o mesmo 18 Brumário, que é 18º dia do mês Brumário, tá? Quando a burguesia encontra o braço forte, armado, para consolidar seus interesses, tu saberia que a alternativa correta é a E, né? Se tu soubesse que 9 de novembro, né, que a gente fala, nós professores, nós falamos muito sobre o 9 de novembro sendo 18 Brumário, né? São dois golpes importantes que nós temos na mesma, na mesma linha de questões, né? A C e a E. Tu teria que saber qual dos golpes que está sendo falado aqui. Aqui está falando sobre o golpe de Napoleão Bonaparte. Se fosse o golpe feito depois, né, ou antes, ou durante, ou depois, e aí tem que saber o tempo em que está sendo falado aquilo ali, tu teria alguma dúvida, né? Mas, se tu souber que 9 de novembro é 18 Brumário, entender que ali está falando sobre Napoleão Bonaparte, né, a entrada dele no poder, foi quando, na verdade não foi a entrada dele no poder, tu teve ali o período consular, né, e aí no período consular ele acaba tomando o poder, né, e se tornando ali cônsul, é o período consular do Napoleão, né, até que tu vai ter mais tarde lá o plebiscito que vai fazer com que ele se autocoroasse, né, o líder agora dentro de uma perspectiva como se fosse um novo imperador que vem para a França, tá bom? Então vamos para o próximo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa, em agosto de 1789, tá? Fundamentou-se nos trabalhos de Montesquieu e estabeleceu o equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Tá? Existiu isso, mas foi nesse momento. B. Assegurou a democratização do Estado francês e impediu o surgimento futuro do regime ditatorial no país. Tá? C. Derivou do princípio do direito divino dos reis e consolidou a base e a dinâmica do Estado absolutista. Tu está fazendo a declaração dos direitos do homem e do cidadão justamente para acabar com isso. Encerrou o processo revolucionário na França e facilitou a difusão dos valores liberais para outros regimes na Europa. Será que isso aconteceu? Acho que não. E baseou-se em ideias ilustradas e proclamou os direitos à igualdade jurídica e à liberdade de expressão. Então, a questão correta é essa aqui, tá? Não tem como não ver, né? É baseado nas ideias ilustradas, que também é outro nome que é dado ao iluminismo, tá? Proclamou os direitos de igualdade jurídica e a liberdade de expressão, né? Porque eles estavam lutando pelo direito de falar e fazer-se ouvir, né? Pela monarquia e pela nobreza francesa. Vamos então agora para a última da tarde, ou da manhã ou da noite, não sei que horas que vocês vão assistir isso, essa aula, mas vamos lá. A Revolução Francesa marco na história do Ocidente, teve diversas fases, com a atuação de diversos segmentos políticos e níveis de radicalização política e social. Entre essas fases tem de se chamada a Convenção Nacional, que foi marcada pelo, né? A. Predomínio da monarquia parlamentar, cujo o órgão máximo, o Comitê de Salvação Pública,
impunha limites ao poder real e mantinha firme os princípios da Revolução. B. Disputa política entre girondinos e jacobinos, predomínio do terror como arma política, atuação do Comitê de Salvação Pública e o estabelecimento de leis progressistas e democráticas. C. Democracia política, liberdade de expressão, consolidação da Revolução sob o signo da Era do Terror, atendendo às aspirações populares de Paris. D. Ascensão da burguesia girondina mais moderada que assumiu a Convenção Nacional desde o primórdio e criou instrumentos políticos que trouxessem estabilidade à Revolução. E E. Predomínio das liberdades civis, da participação popular, do exercício do livre pensamento, da implantação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa questão aqui é uma questão que é um pouquinho mais complicada, tá? Então, nós estamos falando aqui da Convenção Nacional, nós temos a proclamação da Assembleia Geral, e depois nós vamos ter a parte ali que vai trabalhar a questão de uma Constituição, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e mais tarde nós vamos ter a parte da Convenção e depois do Diretório, né? Então a gente tem que saber o que foi mais determinante nesse período da Convenção Nacional. E o que foi mais determinante é a alternativa D, a disputa política entre girondinos e jacobinos, direita e esquerda, predomínio do terror como arma política, tanto que depois os girondinos conseguem tomar o poder, porque o pessoal ficou com muito medo do governo jacobino por causa das tensões que isso vai trazer para a França, atuação do Comitê de Salvação Pública e estabelecimento de leis progressistas e democráticas. Tá? Tu pode até pensar assim, professor, mas democráticas, né? Pelo menos eles achavam naquele momento que as atitudes eram progressistas e democráticas. Progressistas, né, porque vai trazer uma mudança social muito forte, isso é fato. Democráticas, porque eles entendiam, né, que o poder estava na mão do povo, então tu tinha democracia. Pessoal, um grande abraço a todos, espero que tenham entendido aí um pouquinho sobre a Revolução Francesa, a partir aí da resolução dessas questões. Espero que todos estejam bem. É isso, fui.